Meus irmãos, a paz do Senhor, por favor, podem tomar os vossos assentos. E eu quero externar aqui a minha gratidão ao Senhor pela sua bondade, pela sua magnificência, pelo privilégio que Ele dá a todos nós e um pouco mais a mim, de estar aqui participando desse momento memorável da Assembleia de Deus de Bereia, que é a inauguração desse projeto que o Senhor Deus colocou no coração do pastor Moisés Neres. Eu quero louvar a Deus por fazer parte do início desse projeto. Bem da verdade, nós já tínhamos falado algumas coisas, dentre as quais esse projeto já estava ladeando seu coração há algum tempo. E eu confesso que o Neres, ele pensa fora da caixa, né? E às vezes ele fala umas coisas para a gente fora da curva. E se você não tiver muita fé, você tem dificuldade de acreditar. Então, os meus olhos hoje veem aquilo que só estava no seu pensamento. Deus te abençoe, coloque para frente, Deus te honre, Deus te guarde, te proteja. E que tudo que você colocar às suas mãos, Deus faça com você como fez com Neemias, tá bom? Não precisa de muita gente não, Deus só precisa de alguém que acredite. Você acreditar para Deus é suficiente. Deus abençoe, tá? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Moisés. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Bom, eu quero conversar com vocês nessa tarde. Eu pedi uma gentileza muito grande do pastor Nerildo e do pastor Kleber para que ficassem no hotel e não viessem, para não me constranger, né? Então, se eu travar aqui é porque o Nerildo está aparecendo por ali. Mas ele gentilmente cedeu a minha vontade de ficar no hotel, para que eu possa pensar com muito mais fluidez. Eu queria dividir com vocês um texto do segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Quando algumas coisas do ministério não funcionam. Capítulo 4, a partir do verso de número 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pode ficar sentado mesmo, querido. A gente está numa aula, então a reverência tem que partir também do coração da gente. Deixa os irmãos acabarem de chegar, mas é assim, a gente vai em alguns lugares que as pessoas ficam de pé para ler a palavra, mas não conseguem ficar sentado quando a palavra está sendo ministrada. Então é uma hipocrisia às vezes de muitas outras pessoas, não estou falando de vocês, mas de algumas pessoas que ficam de pé para a leitura, mas não ficam, não dobram a sua atenção quando a palavra está sendo exposta. Então a reverência não vem por uma atitude somente, ela vem pelo coração. A gente precisa começar a constranger algumas pessoas que estão nas nossas reuniões e os nossos cultos acerca disso. Na hora que a palavra está sendo pregada, é uma andação, é banheiro, é água, é um montão de coisa. E às vezes o pregador, o pastor, o ensinador, ele perde o foco daquilo que ele está ensinando. Mas vamos continuar aqui. Muito obrigado, tá bom? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me negues, não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Disse, porém, a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu.
Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz e nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, e ele lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a sua cama. Então entrou e fechou a porta sobre eles, e eles ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez para lá e para cá, e tornou a subir, e estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, apressando-se ela ao profeta. Este disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra e tomou o seu filho e saiu. Você diz amém. Algumas coisas me chamam muita atenção no ministério de Jesus nos dias de hoje. Outras tantas me causam um tanto quanto constrangimento, por que não dizer assombro, dado algumas situações que nós observamos em algumas igrejas. Algumas igrejas, elas parecem muito mais centros espíritas do que a casa do Senhor. A gente tem percebido, e eu tenho a grata oportunidade de Deus de caminhar pelo Brasil quase inteiro, de norte a sul, leste a oeste. A gente tem percebido que existe uma loucura em nome da fé. Algumas situações e circunstâncias feitas em nome de Deus, sem que Deus as tenha mandado. O que eu tenho percebido no Brasil dos dias de hoje é uma busca frenética em detrimento aos números de pessoas dentro dos templos evangélicos. E aquilo que nós chamamos de numerolatria, ela é muito nociva, porque o problema não é só a quantidade de pessoas que nos seguem, mas é a qualidade que nós estamos dando às pessoas que estão nos seguindo. As pessoas estão enchendo as igrejas, mas elas não conseguem refletir o caráter de Cristo. Isso é nocivo, porque uma pessoa oprimida pelo espírito imundo na igreja, você que é da área da libertação, a gente ora e esse espírito vai embora. Mas uma pessoa que é mentoreada pelo diabo, porque não se converteu, mas coloca roupa de crente, Bíblia de crente, exerce função de crente, nós temos dificuldades de tirá-la do nosso meio. Porque eu queria que você anotasse aí no seu coração: existem pessoas que seguem Jesus nas suas doutrinas, mas ao diabo nos seus princípios. E isso é nocivo ao coração da igreja. Isso é nocivo para o ministério. O ministério não pode ser um peso para a gente, mas ele também não pode ser utópico. O ministério é dádiva, é graça. Jesus, antes de enviar os seus 12, primeiro chamou os seus 12 para ele. Hernandes Dias Lopes diz que quando Jesus chama os discípulos para ele, ele está dizendo que melhor é ter intimidade do que ter agenda. Então Deus não chamou os discípulos para pregar antes de chamá-los para a intimidade. E o que nós estamos vendo é uma igreja, eu não falo da noiva, eu não falo da igreja organismo, que ela é intacta e ela é pura, santa, e é a que vai ser arrebatada. Eu estou falando da igreja nos seus moldes, na sua organização. Então, antes de Jesus enviar os seus discípulos para pregar, primeiro chamou eles para ter intimidade. E eu gosto muito daquilo que Paulo diz quando escreve à igreja de Corinto, tratando-se da ceia. Ele vai falar que o que recebi do Senhor, isso vos ensinei.
Eu fico tentando entender o que é que essa galera está passando para a gente, se eles não aprendem de ninguém. Se não tem paciência para sentar e ouvir, como é que terão autoridade para se levantar para falar? Então o que é que nós estamos gerando nesse tempo? Nós estamos gerando uma igreja saudável ou uma igreja doente? O que é que nós estamos gerando nesse tempo como líderes? Nós estamos gerando discípulos que vão dar continuidade ao legado que nós estamos deixando, ou eles vão querer fazer o seu próprio legado achando que eles são a última Coca-Cola do deserto? Eu aprendi que receita que está dando certo, a gente não muda a essência. O evangelho é tão simples que Jesus, para expor grandes verdades do reino, ele falava por parábola. O termo parábola vem do latim, que é paraébulum, colocar a parte de alguma coisa ou traçar um paralelo de outra coisa. Então Jesus, para explicar coisas profundas, ele falava no raso. E existem muitas pessoas que complicam isso. E por que não dizer que o que nós estamos vivendo, em detrimento à numerolatria, é algumas campanhas malucas e loucas que as pessoas fazem, e isso está nas redes de televisão, a gente vê isso à torta e à direito. No outro dia eu vi um camarada dentro do poço, dizendo: eu estou no fundo do poço e Deus vai te arrancar do fundo do poço. No outro dia eu vi um vídeo de um camarada dizendo que estava na lama, ele estava na lama literalmente, dizendo: Deus vai te arrancar da lama. Enfim, eu fico tentando entender que tipo de evangelho é esse que nós estamos pregando. E eu vou dizer que essas coisas, na maioria das vezes, não fazem efeito. O que faz mais efeito é o envelope e a oferta que alguém vai dar pelo desafio que é desafiado. Porque Jesus nunca quis pregar para a gente reino na terra sem antes pronunciar o reino dos céus. O problema não é a gente ganhar o que está na terra, o problema é a gente perder o que está no céu. E as pessoas, em detrimento a ganhar o que está na terra, eles até negociam o direito que eles têm do céu. Então eu queria traçar aqui alguns paralelos. Eu vou dizer para vocês que eu precisava de muito mais tempo para falar, mas como tem 2 mestres para poder falar, eu vou resumir aqui. Algumas coisas estão acontecendo aqui. Quando a gente observa o Eliseu, descendente ou discípulo de Elias, a gente vê um ministério profíncuo, falei difícil. Um ministério abençoado, com porção dobrada, com operação de milagres, com provisão de Deus. Um ministério que Deus aprovou, porque foi Deus que chamou Eliseu, dizendo a Elias que era este que Deus havia escolhido. Quando Elias estava se refugiando na caverna, pensando em desistir. Eliseu fez muitos milagres, e que eu gosto muito da vida de Eliseu, é que Eliseu não faz parte do contexto da escola de profetas. Apesar da escola de profetas estar em evidência no ministério de Eliseu, Eliseu não saiu da escola de profetas. A escola de profetas foi fundada por Samuel, aperfeiçoada por Elias e ministrada por Eliseu. Mas ele não saiu da escola de profetas, porque para ser profeta você não precisa estar na escola. Tá bom. Ninguém que prestava do ministério profético saiu da escola de profetas. A escola de profetas geraram aqueles meninos da morte na panela, no contexto do capítulo 4. A escola de profetas geraram Geazi, discípulo de Eliseu. A escola de profetas geraram os meninos que gritaram para Eliseu, dizendo que ele era calvo. E Eliseu, com muita ira, disse que uma ursa devoraria estes garotos. Então da escola de profetas não saiu quem prestava. Mas alguém resolveu da escola de profetas seguir o caminho de Eliseu. É esse Geazi. Talvez nesse Antigo Testamento, principalmente no livro dos Reis, não tenha um personagem profético que tenha deixado um legado tão triste para a sua posteridade como foi Geazi. O camarada que começa como profeta e termina como bobo da corte. E não vem me dizer que ele terminou leproso. A Bíblia vai dizer que depois da lepra, lá no capítulo de número 8, ele está contando as histórias de Eliseu para o rei. Então provavelmente ele foi perdoado da sua lepra, e alguns historiadores chegam a atribuir a Geazi uma partícula daqueles 4 leprosos da entrada de Samaria,
que profetizaram a abundância de comida. Então, se isto é um fato de verdade, Geazi foi curado da lepra, mas deixou o legado profético para se tornar contador de história. E é isso que acontece quando a unção profética do nosso ministério vai embora. A gente passa a virar bobo da corte. Deus não chamou a gente para ficar contando piada no púlpito. Deus chamou a gente para vaticinar, para profetizar a palavra. Porque o que muda a história das pessoas não é a piada que eu conto, é a palavra que eu libero. Então tem muitas pessoas seguindo o caminho de Geazi, porque vão tomar algumas atitudes no decorrer do seu ministério, que são extremamente nocivos. Olha o texto. Eliseu diz, porque esta viúva dá para ele um abrigo, que ela vai ter um filho num determinado tempo da vida. Esse filho vai nascer, vai trabalhar com seu pai no campo, vai ter uma insolação, uma dor de cabeça. Esse pai vai remeter este filho de volta para a casa da mãe. A mãe vai colocar este filho até meio-dia no joelho. Esse moleque vai morrer. E essa mãe vai reivindicar o direito de mãe ao profeta que liberou para ela esta promessa. Quando ela chega em direção a Eliseu, Eliseu diz que Deus havia encoberto o espírito angustiado dessa mulher. E vai fazer aquelas perguntas célebres: vai bem contigo, com seu marido, com teu filho? Ela vai dizer: tudo bem. Só que entendendo ele que o caso era gravíssimo, Eliseu pega e comissiona Geazi, que era o seu discípulo, a ir à casa desta viúva com o seu bordão. Diga comigo, bordão. Mais alto, diga bordão. Com o seu mecanismo profético, porque bordão na Bíblia é a mesma coisa que cajado, e cajado também tem a mesma conotação de identidade. Deixa eu só te dar um alento sobre isso aqui. Na Mesopotâmia antiga, na ausência da escrita e do papiro, os pastores tinham o costume de talhar sobre o seu cajado o número das ovelhas que nasciam e das ovelhas que morriam. Outros pastores, sobre o costume da lua, que era a lunação, eles talhavam o tempo da lua, que era o tempo favorável para a cria. Foi por isso que Jacó, quando foi ferido pelo Senhor no Val de Jaboque, ele disse a Deus em oração que só restava a ele, que tinha saído da casa do seu pai somente com o seu cajado, estava retornando com o cajado. Quando Deus feriu Jacó no Val de Jaboque através do anjo, Jacó saiu do Val de Jaboque com o nome transformado por Israel e mancando, apoiado à ponta do seu cajado. No livro de Hebreus diz que Jacó abençoou os filhos de José, próximo da morte, apoiado à ponta do seu cajado. Em Gênesis capítulo 38 fala-nos da história de Judá e Tamar, que foi revelado o pecado por causa do cajado. Então cajado fala da identidade. Eu acabei de vir do aeroporto agora, e quando eu fiz o check-in, passei o meu telefone e abri a porta para a gente ir para a sala de embarque. Para a sala de embarque você vai para dentro do avião, e para o avião você não só apresenta o ticket do seu check-in, mas você tem que apresentar a sua identidade. Se eu pegar a identidade do Neres, mesmo tendo o meu check-in, eu não entro no avião, porque o check-in é de uma pessoa, a identidade é de outra. Então a identidade é extremamente importante para que portas se abram, para que coisas na vida da gente funcionem. A identidade do Neres não pode ser emprestada para mim, e a minha não pode ser emprestada para ele, porque a identidade só funciona para quem tem a foto. E eu vou dizer para você que quando esse homem entrega esse bordão para Geazi, ele está entregando a sua identidade. Só que o problema é, por que é que o milagre não vai acontecer, visto que Eliseu é um homem de Deus? E a concepção que a gente tem é: eu vou cuspir no lenço, leva para casa que Deus vai curar. Eu vou beber da água, leva para casa que Deus vai curar. Porque se o homem é de Deus, a água também é. Se o homem é de Deus, o lenço também é. Se o homem é de Deus, as coisas também é. Escute, eu não posso confundir uma passagem da Bíblia por uma doutrina. Porque tem coisas que acontecem na Bíblia, bacana, é uma passagem bíblica, mas isso não é de ordem doutrinária, não significa que isso vai acontecer sempre.
O problema é que a gente está fazendo de inspiração do Espírito por um momento, como se fosse doutrina, para que isso aconteça repetidamente. Alguém está me ouvindo ou não? Alguém está aqui ou não está? Alguém está aqui ou não está? Então, dentro desses padrões, a gente entende que de vez em quando Eliseu ousava fazer algum milagre, fora daquilo que a gente chama de padrão. Se é realização de milagres, obedece a algum padrão. Talvez, uma vez, ele lança um pedaço de madeira sobre o rio e o machado flutua, o ferro do machado flutua. Mas isso não significa que acontece todo dia. Porque se acontecesse todo dia, eu vi um vídeo na internet que o pastor pegou a Bíblia e disse: vão beber veneno de serpente, não morrerão, brincando com uma cobra. A cobra morre e ele morre 3 dias depois. Por quê? Porque é fanatismo, é loucura. O evangelho é simples. E como é o evangelho? Se ele quiser, ele cura. Se ele quiser, ele abre. Se ele quiser, ele fecha. Se ele quiser, ele ressuscita. E se ele não quiser, o céu continua sendo o nosso destino. Eu não estou descredibilizando o milagre. Eu estou aqui denunciando a loucura em nome do milagre. Quantos já acharam uma moeda na boca do peixe? Pô, ninguém? Ah, tá, desculpa. Mas vamos lá. Eu vou dizer para vocês, anota aí, o princípio que Eliseu usa, que Deus reprova: estratégia errada. Se o bordão representa os nossos talentos, as nossas habilidades, em fazer a obra de Deus, porque o bordão também é a nossa identidade. Quem tem experiência na obra de Deus sabe que a habilidade não é o fator preponderante para que a obra de Deus seja realizada. A graça de Deus é que atua exatamente aonde, no momento em que as nossas habilidades não conseguem atuar. Então tem coisa que não é no talento, é graça. O que a gente está vivendo é uma falta de inspiração de muita gente. O povo não ora mais, não busca mais. Fala que a culto de orações tem dificuldade de frequentar. Fala que a semana de orações tem dificuldade de ir. Aí quando a gente não ora, a primeira coisa que morre na vida de um obreiro, quando ele se afasta de Deus, é a vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, você está como Eliseu. Aliás, está como Eliseu, tentando arrumar mecanismo para que a coisa funcione na mão de pessoas erradas. Tem coisas que nós temos que delegar, mas tem outras que só funcionam na tua mão. Qual é o problema da falência do Espírito na vida de muitas pessoas que são líderes? Quando deixa de ter intimidade, vive no talento, no macete, na manha, porque já pregam o que gostam de ouvir, já cantam o que o povo gosta de ouvir. Na verdade, a gente está interessado mais em atrair a massa do que trazer a glória de Deus. Que esse culto nesta manhã, nesse início de tarde, seja um culto profético para Deus ativar teu ministério e te fazer entender que você depende de Deus e não de mecanismos humanos. A estratégia errada. Porque aqui nesse momento Eliseu é pego no mesmo segmento de Elias. Pastor, qual é o segmento de Elias? Tudo que faz dar certo, sem que ouça o comando de quem é o dono da igreja. Elias fez muita coisa, mas você não vai ver Elias orando. Você não vai ver Elias buscando. A única vez que ele orou a Deus, a primeira vez que ele busca a Deus, é para fazer fogo cair do céu. Aí Deus tem que colocar esse cara na caverna para ele voltar a ouvir a voz de Deus. O que Eliseu está fazendo me informando aqui? Eu já ressuscitei o filho, eu já fiz a farinha da panela, o azeite da botija, eu já profetizei vida, então isso aqui vai dar certo na mão de alguém. E não dá. Tem horas que vai dar ruim, tem horas que Deus não vai deixar funcionar, tem horas que o mecanismo não funciona, porque Deus está te chamando para a intimidade.
Olha para quem está ao teu lado, diga para ele: cuidado com a tua autoconfiança. Cuidado com a tua autoconfiança. Talento só não basta. Vou falar de novo: talento só não basta. Vou chegar lá, vai explodir tudo. Vou chegar lá, Deus vai falar. Vou chegar lá, e às vezes eu já vi muita gente estudou o dia inteiro, quando chegou esqueceu a mensagem. Estudou o dia inteiro, quando chegou para pregar não sabia o que falava. Por quê? Porque não a nós, mas é a Ele a glória e a honra. É Ele que faz. É Ele que faz. É Ele que faz. Segundo problema de Geazi e Eliseu. Anota aí: mensageiro sem unção. Uma palavra pregada com uma boa exegese, uma boa hermenêutica, um bom conteúdo, e aquilo que a gente chama de rema, uma boa aplicabilidade, é top. Mas se não tiver aquilo que a gente que pentecostal gosta, que é a graça, que é além da epiderme. A graça não vem testificar no arrepio, vem testificar na obediência. Essa palavra é para mim. E eu vou dizer o porquê, anota aí. Geazi é um bom discípulo, quem tem tudo de informação, mas não tem nada de unção. Porque existem casos que a informação só não basta. A gente está cheio de mestre, cheio de informação, mas não tem nada de unção. Olha para mim. Você acha que Deus joga unção avanço? No Rio, quando é festa das crianças, lá no projeto que eu tenho, a gente pega pacote de bala, pirulito, chiclete e joga para as crianças, que é uma multidão de crianças. Pega aí as crianças. E a gente joga água para elas ficarem brincando no meio da lama, aquela coisa, criança de favela gosta. E às vezes eu vejo alguns camaradas que são tão autossuficientes que mandam a gente levantar a mão e falar: recebe, pega aí. Como se Deus jogasse unção avanço. A unção não erra a cabeça do ungido, porque para toda a cabeça existe uma espécie de unção. Deus não unge cabeça errada. Deus não nos deu unção para a gente ficar dividindo. Posso falar? Deus não deu unção para a gente ficar dividindo igreja. Deus não deu unção para a gente ficar disputando agenda. Deus não deu unção para a gente ficar falando aonde a gente foi, para onde a gente vai, quem é que está nos chamando. Deus nos deu unção para a gente pregar o Evangelho e anunciar as boas novas. Aí aquela falácia do camarada botar na rede social assim: fui ali pregar, 70 batizados com o Espírito Santo. Quem batiza? Foi ali, 30 almas foram salvas. Quem salva? Na boa, isso é tão autossuficiente que esse cara está dizendo que se ele não tivesse lá, Deus não faria o que ele fez. Sabe como é que Deus vê a gente? No outro dia um camarada pintou o quadro de como é que Deus viu a gente. Deus vê a gente como se visse um morador de rua. Para de cortar o cabelo durante 3 anos, de cortar a unha durante 3 anos, de fazer a sua higiene pessoal durante 3 anos, e você vai ver o que você é de verdade. É assim que Deus enxerga a gente. Então, ser usado por Deus dentro de um ambiente desse é honra, privilégio. Eu não posso me gabar disso, eu tenho que me esconder na cruz, porque não fui eu que deixei a cruz vazia. Geazi era portador do bordão, e o bordão poderia até ser ungido. Mas eu não sei se Geazi tinha unção. Outra coisa, obreiro carnal em geral não dá fruto.
E eu vou dizer que Geazi, ele anda com cara espiritual, mas ele não consegue ser espiritual. É possível você ter um discípulo que você está gerando extremamente carnal, mesmo você sendo um espiritual. Quando consegue fazer algum fruto, o fruto é extremamente carnal, e tudo que é gerado na carne tem consequência. A gente bota o camarada para liderar alguma coisa, daqui a pouco o departamento está virado de cabeça para baixo. A gente bota a mulher para liderar alguma coisa, daqui a pouco o departamento está uma fofoca, uma confusão, uma desgraça. Porque coisas espirituais só discernem espiritualmente. O problema é que a gente está botando as pessoas pela simpatia e não pela... Esse Geazi é um mensageiro sem mensagem. Anota aí, número 3. Para esse milagre de Eliseu acontecer, foi preciso Eliseu se deitar sobre o menino. Eu tenho que correr porque não tem nem o tempo aqui, né? Você não me deu tempo. Cadê o tempo? Falta quanto tempo? Eliseu vai acompanhar a sunamita, mas olha aqui, abra a Bíblia aí, está com a Bíblia aberta? Eu queria te deixar um detalhe aqui, só um adendo. Olha como é que é esse Satanás desse Geazi. Só pode ser o capeta mesmo. 29, disse o profeta a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão e vai. Não saúde ninguém, se alguém te saudar nem responda, ou seja, propósito. Mas Eliseu vira para a mãe do menino e disse: tão certo como vive o Senhor que eu não vou te deixar. Olha para mim, esse pedaço do texto que nós lemos é nobre, porque Eliseu julgou ser melhor tomar conta da viúva do que ressuscitar o filho agora. Ele entendeu que a prioridade é cuidar da mulher que está traumatizada do que ressuscitar o filho que já está morto. Então, às vezes, a gente precisa ter a noção de que quem precisa mais de atenção não é quem perdeu, é quem está ferido pela perda. Porque tem muita gente do lado da gente que está sofrendo, mas a gente fica tentando extrair o maior milagre, e o maior milagre não é ressuscitar, porque se o cara não ressuscita, a vida continua. O maior milagre é não deixar a mulher morrer com aquilo que ela perdeu. Então Eliseu está dizendo assim: eu fico contigo porque eu entendo que é melhor cuidar de você, e deixa o Zé Mané tentar ressuscitar lá. Ele passa o bordão, sopra no garoto, faz a macumba gospel, o evangeliquez, e faz um montão de coisa, e não funciona, nunca vai. Ele chega para Eliseu e vai dizer: não funcionou. Como é que é? Acho que isso aqui está com defeito, tem que botar pilha. Mas não é pilha, é Deus chamando Eliseu para não delegar mais a quem não tem chamado para fazer. Por isso a Bíblia diz que Eliseu vai deitar sobre o menino, colocando boca pela boca, mão por mão, pés pelos pés. Isso nos dá um entendimento de ajuste. Porque tem coisa que para a gente voltar a fazer funcionar, a gente tem que se ajustar. Porque agora aqui não é o menino que vai crescer, é o profeta que vai diminuir. Porque tem coisas que só vão voltar a funcionar quando a gente desce. Entende ou não? Tem coisas que só vão ressuscitar na vida da gente, ministérios que só vão voltar quando a gente diminuir. Porque o pedestal de arrogância não pode entrar nesse ambiente de morte. E eu sei que tudo que morre na vida da gente deixa um vazio, um buraco, uma saudade. E eu estou pregando para muitos obreiros aqui, não só que vão assistir essa fita, como também os que estão aqui, que tem saudade de ser o que era. Tem saudade de fazer o que fazia. Tem saudade de estar onde estava. E como é que você volta a ser o que era? Se ajustando. É tanta coisa na vida da gente que a gente desajusta. A gente vai na moda da igreja vizinha, porque a igreja vizinha está crescendo e a minha está diminuindo. E na realidade não existe nenhuma fórmula para fazer a igreja crescer que não seja o Espírito Santo voltando a falar com a igreja. Então não é o pregador da moda que eu tenho que levar, é o Espírito que usa alguém que dá liberdade para falar.
A igreja não enche só porque agora ela é worship. A igreja não enche porque a parede está pintada de preta, ou porque tem máquina de fumaça e luzes coloridas, ou porque tem um pregador da moda. A igreja enche quando ela voltar a ouvir a voz do Espírito. É isso que faz a igreja encher. Porque Atos capítulo 2 é esse direcionamento que a Bíblia dá para a gente. O Espírito enche, o povo se torna liberal, e o próprio Espírito que encheu e libertou o povo da ganância, acrescentava as almas que iam sendo salvas, e a igreja ia crescendo. Se a igreja tem dono, é muito bom a gente voltar a falar com o dono, para tomar conta dela de novo. Olha para o teu irmão, diga para ele: se ajuste. Mais alto, diga: se ajuste. Se envolva. Fala: de casa não dá para ficar mandando fazer as coisas, faz você. Se tem alguém lá que não está conseguindo fazer, bota a mão você e faz. Não, porque tem coisa que só funciona na tua mão. Aquele departamento só vai funcionar na tua mão. Aí fica você, vai dar ruim, vai doer, mas vai curar. Aí fica você nessa falsa humildade: não quero mais, não dá mais. Eu sei que nós não somos insubstituíveis, mas tem coisas na vida ministerial que Deus criou só para te encaixar nelas. Não dá para ninguém fazer o que Samuel nasceu para fazer. Não dá para ninguém fazer o que Elias nasceu para fazer. Não dá para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Então se ajusta! Se ajusta, rapaz. Está brigando com Deus, está fazendo pirraça. Não tem ninguém que exerça o ministério que um dia, 2 dias, pelo menos uma vez no mês, 2 vezes, não diga para Deus: não aguento mais. Porque todas as vezes que você tiver vontade de parar, é porque Deus está te estimulando a continuar. Parar porque eu não posso, eu não tenho, mas a tua graça me basta. O corpo do menino aqueceu, mas ele continua morto. Porque tem coisas que vão voltar a aquecer depois que você se ajustar, mas vão continuar mortas. Então leva para a mãe. Leva para a mãe. Porque as coisas que nós temos só podem voltar a funcionar quando a gente tem aliança com a mãe. Porque foi essa mãe que ficou orando para o menino ressuscitar até meio-dia, no quarto que ela construiu para o profeta em cima da casa. Esse quarto não era só para bajular o profeta, era um ambiente de intimidade. Quem é essa mãe? Essa mãe é a igreja, que fica de joelho dizendo: esse menino vai voltar a viver, esse pastor vai voltar a viver. Ai, esse ministério vai ressuscitar, essa chamada vai ressuscitar. E quando aqui embaixo a gente não resolve, a gente bota no andar de cima para ele resolver. Então bota para a mãe. Bota teu ministério. Só que eu tenho 10 minutos. Tem 10 minutos. Eu preciso dar continuidade nisso aqui. Preciso. Abra a sua Bíblia. A Bíblia está aberta aí, por favor. Porque a Bíblia vai dar um presente para a gente no capítulo 5. É o Marcelo ou Marcelão, né? A Bíblia vai dar um presente para a gente no capítulo 5. No capítulo 5 vai tratar só de Geazi, praticamente. Naamã é só o coadjuvante. A história boa aqui é de Geazi. Olha o verso 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pois diante dele e disse: eis que agora reconheço
que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Toma, pois, te peço, que aceites um do teu. Porém ele disse, ele quem? Diga Eliseu. Eliseu, diga Eliseu. Tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou, em cuja presença eu estou, em cuja presença eu estou. Quem está na presença de Deus não aceita suborno. Toma um negocinho aqui para me consagrar, toma um negocinho aqui para me botar na prefeitura, toma um negocinho aqui para me botar na Câmara de Deputados. Quem está na presença de Deus só depende de Deus, porque é Deus que sustenta o homem que ele levanta. Dá um glória aí, me ajuda. Instou para que ele aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se quiseres, peço ao teu servo para levar a carga, tererê, para dois. Tá. Verso de número 19. Eliseu disse, vai embora, vai em paz, sai de perto de mim. Falou uma vez, eu rejeitei, se falar duas eu não sei. Quando Naamã se tinha afastado a certa distância, o que o texto diz? Geazi o quê? Geazi o quê? Geazi, moço de? E o que Eliseu é aí? O que Eliseu é aí? Tem alguma coisa errada. Geazi é moço de Eliseu, mas é só Eliseu, homem de Deus. Eis que o meu Senhor, por quê? Porque a Bíblia vai tratar de mentira. Então a Bíblia faz questão de falar, o homem de Deus recusou suborno, mas o moço dele, eis que o meu Senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa, que trazia, porém tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Deixa eu falar aqui rápido, trocando em miúdos. Essa história de Eliseu e Geazi começa a ficar trágica aqui. Porque como eu disse a princípio, ele é discípulo do homem da porção dobrada, mas ele não conseguiu a terça metade dessa unção. Ele é discípulo de um homem que vai deixar um legado tremendo, que até depois da morte ele ressuscita. Mas ele não consegue fazer o leproso ser curado da lepra. Ao contrário, a lepra do leproso passa para ele. Por quê? Primeiro problema, ele vai se apartar da visão de Eliseu para desenvolver a sua própria visão. Isso é um perigo. Porque o texto que nós lemos, em uma outra tradução diz assim, e Geazi disse consigo. Deixa eu ver se está ali. Geazi disse consigo, quando é que eu desenvolvo a minha própria visão? Quando eu não digo, o pastor falou, o meu líder disse, mas eu falei a mim mesmo. Ele teve suas próprias ideias, a revelia da sua liderança. Estabeleceu diálogo com a sua própria carne. E de um discípulo carnal a gente não espera outra coisa. Porque toda rebelião começa assim. Satanás sugere independência. E quando alguém começa na igreja, que é um organismo, a falar um idioma que não é da sua liderança, a semente do engano foi plantada nesse discípulo. Porque discípulo que não tem o mesmo diálogo do altar é carnal, fadado à rebelião. Se você não consegue conversar da mesma forma que o teu pastor, eu te dou um conselho: ore para Deus mudar teu coração. Ainda que o Saul esteja no trono, ore para Deus mudar o teu coração. Se não adiantar, pega a tua carta e sai de lá, para você não ficar debaixo de maldição. Mas não converse consigo mesmo.
Posso apertar mais um pouquinho o cinto? Posso ou não? Olha para o teu irmão e diga assim: toda rebelião começa assim. Satanás sugere independência. É Satanás que fala: come do fruto que você vai ficar melhor. Come do fruto porque Deus tem medo de você. Sabe por que ele não deixa você pregar? Porque ele tem medo de você. Sabe por que ele não deixa você cantar e dirigir algum trabalho na igreja? Porque ele tem medo de você. Conversa. Sou da época que pastor provava obreiro para poder consagrar. Porque se tem uma coisa que Deus é especialista, é cingir lombo de obreiro. E não se cinge lombo de obreiro dando microfone na mão para ele pregar. Porque para quem está confuso emocional, o microfone não é cura. Eu preciso sentar para ouvir. Segure a mão do teu irmão e diga: só tem um jeito de tratar da carne, é botando a carne no fogo. Qual é o pensamento de Geazi? Anota aí. Número 1, reprovar as escolhas do líder. Porque não dá para aceitar um discípulo que o líder diz assim: eu não quero a tua lepra, não quero o teu ouro, não quero a tua prata. E depois o discípulo as escondidas dizendo: não era assim que o pastor queria falar. Eu estou contando alguma anedota aqui? Não, né? Reprovar as escolhas do seu líder, mesmo sendo a vontade de Deus. Na verdade, trocando em miúdo, Geazi aceitou o que o líder rejeitou. Pastor, por quê? Porque todo processo de sedução diabólica leva o discípulo para fora do seu legado. E às vezes o seu legado tem que passar pela tua submissão. O diabo não recebe autoridade de quem não é submisso. Eu conheço Paulo, conheço o Deus que Paulo prega, mas vocês só são filhos de crentes. Alguém está aqui ou vai embora? Alguém está aqui ou vai embora? O problema é que esse processo de sedução diabólica que leva o discípulo para fora do seu legado, escute isso aqui: a admiração vira crítica, a obediência vira questionamento, a submissão vira discordância. Então, se você não consegue no seu líder enxergar nada de bom, tu já está fora dele há muito tempo. Eu disse uma palavra aqui para o Neres, contando algumas situações da igreja. Eu disse: deixa embora. Deixa embora, porque a igreja não é tua. E provavelmente o nosso pastor, que eu amo muito, está desenvolvendo esse problema, né? De muitos outros. Pô, vai embora, levou uma congregação, vou infartar. Você não vai infartar porque a igreja não é tua. Porque o problema não é ir embora, é como está indo. Porque tem gente que tem que ir mesmo. Porque tem ramo que a gente tira de uma árvore, planta, ela cresce em outra árvore. Mas tem outra que sai de uma árvore, quando planta ela morre. Não fica forçando as pessoas que querem ir embora da tua vida, evangelizando para que elas fiquem. Deixa embora, porque vai te dar trabalho. Dá um grito de glória a Deus aí, gente. Eliseu então era o mentor amado de Geazi. A partir daqui ele estabelece, porém, o seu próprio pensamento. Por isso ele vai correr atrás da oferta que Eliseu rejeita. Vai doer, gente, mas eu preciso dizer isso aqui. Anota aí. Coloca assim: para Geazi, a cobertura espiritual de Eliseu era apenas um disfarce para que ele desse continuidade ao seu plano de ambição. Porque a partir de agora, a glória da unção foi trocada pela ilusão da aparência. Você congrega onde? Eu congrego no ministério fulano. Quem é teu pastor? Bertano. Mas o céu sabe que você não tem mais nada a ver com aquilo lá. Mas pelo status... Vou contar um segredo aqui. Estava conversando com um pastor muito renomado. Eu não vou falar os nomes aqui, porque tudo vira meme. Então não dá mais. E ele dizia:
o pastor fulano, que é um pastor de uma igreja relevante no Rio de Janeiro, abraçou o pastor de São Paulo, que mesmo depois que ele divorciou, eles abraçaram, e esse pastor foi para uma determinada igreja, me parece que é no Ceará, abriu uma igreja, e esse conjunto de pastores foi para lá para poder ajudar o cara. Um pastor que estava comigo falou para esse pastor, que é renomado, conhecido: por que vocês não usaram do mesmo critério com o pastor fulano, cabeludinho lá de Brasília, quando houve o problema com ele, que vocês não ajuntaram e ajudaram ele, deixaram ele sozinho? Aí esse pastor sábio disse assim: porque ele não tinha amigos. As pessoas só estavam com ele por causa do status quo. Quando ele perdeu o status, ele perdeu os amigos. Então Geazi só está com Eliseu por causa do status que ele tem. Geazi só está com Eliseu porque ele pode abrir porta, porque ele pode fazer indicação, porque ele pode ligar para o outro presidente do outro estado e dizer: recebe aí. Sumiu, aleluia mesmo, gente. Olha para o teu irmão, diga: cuidado. Diga para ele: cuidado. Fala mais alto, diga: cuidado, para que você não desenvolva a sua própria visão e você troque o manto profético pela glória da aparência. Escuta isso. Pastor, por quê? 2. Já não sei nem se é 2. Olha para o teu irmão, diga para ele: as alianças são mantidas com valores espirituais. Mais alto: alianças são mantidas com valores espirituais. Mais alto, diga: as alianças são mantidas com valores espirituais. Pergunta para ele assim: será que um cara espiritual consegue fazer aliança com um cara carnal? Então isso aqui é um discipulado que nunca ia dar certo. Ele nunca poderia herdar o manto profético, porque para ele herdar o manto profético de Eliseu, a vida dele tinha que mudar de sentido. A vida dele é extremamente carnal, egoísta e egocêntrica, e não dá para viver do lado de alguém que só pensa no reino. Para encerrar, continua a leitura comigo aqui. Estou no verso 35. Então ele se levantou e andou no quarto. Poxa, não é essa aqui não, gente. Estou no verso de número 21. Então foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai bem? Respondeu: vai tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram jovens. Mentira, de novo. Na montanha de Efraim, e eles estão passando fome. A gente precisa pelo menos de um talento de prata. E Naamã vai dizer para ele, verso 23: se servido, toma 2 talentos. Ele pega e amarra isso nos jumentos e leva para a sua casa. Leva para onde? Mais alto: para a sua. Está no texto: instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, 2 vestes festivais, e pô-los em 2 dos seus moços, os quais levaram adiante dele. E ele, chegando ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou em e despediu aqueles homens. Para onde ele vai levar a lepra, a prata leprosa de Naamã? Para dentro da sua? Para dentro da sua? Eu estou descobrindo aqui agora porque que a casa de muitos obreiros não dá certo. Porque se tem algo que Deus chama a prioridade da vida da gente, não é a igreja, é a nossa família. Porque se a família está de cabeça para baixo, não adianta você ter igreja relevante. Você não consegue ser feliz. Amém ou não? Então por que tem muita gente que consegue viver com a casa de cabeça para baixo, mesmo tendo ministério? Porque provavelmente não filtrou que tem coisas que a gente leva para casa das quais Deus não aprova. Porque se é lepra, é lepra. Se é contagiosa, é contagiosa. Se pega, pega. Esse cara então pega a prata e as vestes festivais de Naamã, leva para os seus 2 moços e leva para dentro da sua casa e não conta para Eliseu. O que ele está dizendo? Eu quero contaminar a minha casa. Porque tem obreiro que, quando não é bem sucedido na igreja, leva lixo da igreja para dentro de casa. Eu conheço no Rio de Janeiro muitos filhos de obreiros que detestam crente, que detestam a igreja.
Porque o camarada é insatisfeito na igreja e fica na roda do café falando mal do pastor, mal da igreja para os filhos. Que tipo de discípulo nós estamos gerando na nossa casa? Eu vou dizer para você, está na hora de você tomar uma atitude e entender que a sua casa não é lixeira para você levar porcaria para lá. A tua casa é celeiro de bênçãos da parte do Senhor, e é isso que você tem que gerar, filhos saudáveis. Obreiro, pensa na tua casa, pensa na tua família. Você não está só morrendo espiritualmente, você está se matando e matando sua família. Eu evangelizo boca de fumo, eu evangelizo favela. Marcelo mora no Rio de Janeiro. Eu tenho um grupo aqui lá no Rio de Janeiro, que é um grupo de muita gente, é polícia, tudo misturado no grupo. Aí eles às vezes botam aqui resultado de operação, aí bota o vulgo das pessoas. A maioria dos nomes do grupo que aparece aqui quando estão presos é Mateus, Lucas, Marcos, Estevão, tudo filho de crente. Você não gerou filho para ser bandido. Eu não estou dizendo que você está leproso, eu estou dizendo que você tem que jogar esse lixo fora da tua casa. Sumiu, glória a Deus, ou você... Pergunta a teu irmão, você trouxe o glória a Deus ou vai ter que buscar ele em casa ainda? Olha para o teu irmão, diga para ele, não leva para a tua casa. Mais alto, diga, não leva para a tua casa aquilo que não entra na casa do profeta. Não leva para a tua casa aquilo que não entra na casa do teu pastor. Vou falar, pai, vou falar. Um dia perguntaram para mim, porque isso é a moda, né? Por favor, não tenho nada contra e nada a favor. É a minha experiência. Águia, filma aqui, é a minha experiência. Chamado no gabinete, pastor, o que o senhor acha de tatuagem? Caramba, que pergunta. Era melhor falar de aborto, traição, do que falar de tatuagem. Se eu for citar a Bíblia, eles vão dizer, mas isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento não fala nada. E é só proibido colocar nome de mortos, não fala de figura. Se a gente usar a cultura, eles não vão aceitar porque é cultura. Porque quem quer pecar usa todo tipo de parâmetro para poder pecar. Aí eu simplesmente disse assim, olha para a tua pastora e olha para o teu pastor. Eu tenho tatuagem? Então não preciso te falar nada. A minha vida tem que falar mais do que aquilo que eu. Expulsa da tua casa. Expulsa da tua casa. Tira essa lepra de lá. Não leva para tua casa aquilo que o profeta rejeitou. Posso falar? Vou falar, Jesus. Vou falar. Às vezes a gente tem muitas reclamações. Por que a filha do obreiro fica com essas saias curtas, indecentes? É porque é o obreiro que compra. Porque se esse obreiro tivesse um pouco de senso, ele ia entender que se a filha do pastor usa, a tua também não tem que usar. Porque nessas questões de família, quem manda na sua casa é você que é sacerdote. Então dos problemas da tua família, Deus não vai cobrar do teu pastor, Deus vai cobrar de você. Porque a primeira igreja que você tem na sua vida não é aquela que você dirige, é aquela que você tem na tua família. E para a família a gente não prega usando hermenêutica e exegese. Para a família a gente prega com a vida. Dá um aleluia para a gente encerrar. Quando nós somos tomados por esse tipo de espírito, a nossa casa se torna, ou costuma se tornar, uma lixeira para onde a gente leva os objetos da nossa rebelião. Porque antes de você falar isso para um amigo na roda do café, na cantina da igreja, você está falando para tua esposa. Não aguento mais aquele cara. Olha como é que ele prega. Olha como é que ele anda, só chega atrasado. Sai para pregar, deixa a igreja sozinha. O que você está gerando em casa, cara? A igreja não é o lugar mais perfeito de se estar, mas também não é o pior lugar. Por que a igreja não é perfeita? Porque você e eu não somos. A igreja não é um paraíso. A igreja continua a estar na terra, feito de terráqueos, de gente imperfeita. Mas escuta isso aqui para a gente encerrar. No ambiente familiar,
O pecado não pode ser tratado como riqueza. Eu vou repetir. No ambiente familiar, o pecado não pode ser tratado como riqueza. Não é a oferta que você pegou, não é o dinheiro que você ganhou. Isso é fruto de rebelião. E agora eu não digo só como pastor, eu digo como homem. O que eu vou dizer para os meus filhos? Quando os meus filhos casarem, o que eu vou falar para eles? Eu fui um homem obreiro, preguei demais, mas fui extremamente insubmisso. Fui rebelde, montei uma igreja para mim. Porque na realidade, quando você não está debaixo de ordem, quando você não gosta de receber ordem, você monta uma igreja para você. Porque a primeira forma do homem se afastar de Deus foi decretar anarquia. Está lá no livro de Juízes, capítulo 2, verso 20, capítulo 2, verso 10, capítulo 21, verso 25. 21, 25 diz que não existia rei, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos fazer. Anarquia. Tudo isso, olha para mim. Tudo isso porque Josué foi bom pra caramba quando ele expressa: eu e minha casa serviremos o Senhor. Mas qual foi o substituto, o discípulo de Josué? Ninguém. Então eu assumo essa bronca. Muitas das coisas que aconteceram no período do juízo é a culpa de Josué, que não conseguiu fazer um discípulo. Para onde foi essa unção, pastor, de Eliseu? Foi para a cova. Por isso que existem muitas igrejas que morrem quando o pastor morre com ela. Porque se eu sei que Neres tem uma unção, na boa, eu tenho um amigo pastor, eu vou falar o nome dele, que ele é meu amigo, pastor Romildo Cordeiro, da Assembleia de Deus de Mantiqueira, Xerém. Pastor Romildo Cordeiro foi 25 anos vice-presidente da Assembleia de Deus. Vice-presidente do pastor Lorival Machado, vice-presidente. Empresário, bem-sucedido, não precisa de igreja, não é salariado por igreja. O pastor morreu, a igreja não tem problema de colocar ele como pastor. Porque tem muita gente que é vice, mas é primeiro. Porque Moisés é o líder, mas quem fala é... O problema é a síndrome de presidente que a gente tem. A gente quer ter o preze, pastor e a foto da gente. Deixa ele aparecer. Era muito mais fácil quando a gente só tinha o nome da Assembleia de Deus e não tinha nome de ninguém. Estou fazendo a placa da nossa igreja, vem o diácono velho diácono. Mas pastor, tem que botar o teu nome como presidente, carteirinha de membro, teu nome aí como presidente, a igreja, teu nome como presidente. Eu falei, eu não sou presidente, eu sou só gerente. O dono não sou eu. O dia que eu botar meu nome na placa, eu estou assumindo uma responsabilidade que não é minha. Aí eu uso a palavra que Miles Muro disse, que a gente estava dividindo. Ele usou uma frase que é fantástica, eu queria que a gente aplicasse isso na vida da gente. Jesus fez a igreja crescer muito mais na sua ausência do que na sua presença. Na sua presença ele fez 12, na realidade só tinha 11. Mas depois que ele morre, ressuscita, dá um grito aí que eu vou te dar esse ouro. Olha para mim, fica aqui de pé, Ned, vem cá, sobe aqui, você aguenta? Olha para mim. Eu vou dizer para você que essa unção está contigo aqui. Rápido, pastor, meu horário acabou. Esses discípulos, olha como é que a unção de Geazi foi passada para os discípulos. Esses discípulos estão atormentados, estão fechados no cenáculo, porque a lembrança que eles têm é da sexta-feira da crucificação. A única coisa que tem na mente deles é a sexta-feira, a chibatada, o chicote, a coroa de espinhos, a lança, a cruz, os cravos, é tudo isso. Tanto isso é verdade que Jesus aparece aos 2 discípulos do caminho de Emaús e a única lembrança que eles têm é do sexta-feira. Só que Jesus aparece para os frustrados no cenáculo de porta fechada. Porque a primeira coisa que se usa em Deus para curar a frustração é presença. Deus só cura a frustração de ministério com presença.
Você não precisa ter um coach na tua igreja, você precisa ter a presença de Deus na tua igreja. Mas tenho nada contra a cultura coach, mas para a igreja técnicas humanas não funciona. O que funciona aqui não é humanismo, o que funciona é a essência de Deus, presença de Deus, glória de Deus, submissão, obediência a Ele. Outra coisa, Jesus quando aparece, Ele olha para os discípulos e diz assim: Pai seja convosco. Olha para o teu irmão e diga assim: para curar todos os traumas, além da presença, Jesus vai te dar paz. Diga: a paz que Geazi rejeitou, Deus está dando para você aqui nessa manhã, nessa noite, nessa tarde. Olha para ele, diga: tenha paz. Diga: tenha paz. Paz no seu ministério, paz na sua família, paz nas suas decisões, paz no seu trabalho. Paz, paz, paz. João vai dizer que, tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei, recebei, recebei o Espírito, o Espírito, o Espírito. Quem acha que Jesus está dando poder a esses discípulos, levanta a mão e dá um grito de glória a Deus. Então mude o seu conceito, isso aqui não é poder. Porque quem está frustrado ministerialmente não precisa de poder, precisa de cura. O poder só vai vir depois quando Jesus é assunto aos céus, no dia de Pentecostes. O que Jesus está dando para eles aqui é entusiasmo. Eu sei que você teve um Geazi no teu ministério, mas Deus está te dando entusiasmo, Eliseu. Era para dar um aleluia. Eu sei que você teve um cabra safado no teu ministério, que te traiu, te arrebentou, mas Deus está te dando entusiasmo hoje aqui. Volta a pregar, volta a ministrar, volta, 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 volta. Quando Jesus sopra esse Espírito, olha para mim, a palavra entusiasmo é a junção de 3 palavras gregas: in, tel, asmos. Diga comigo: in significa dentro, tel significa Deus, asmos significa sopro. Então quando Jesus está soprando, Ele está dizendo: recebe Deus dentro de. Entusiasmo é o sopro de Deus dentro do homem. E nada melhor do que o Emanuel para falar isso. Ai, alguém, só 2 pessoas entenderam. Nada melhor do que o Emanuel para falar isso. O Deus conosco. Foi Ele que disse que não ia deixar a gente nenhum dia da vida da gente. Então eu estou dizendo para alguns obreiros que geraram Geazi, que foram abandonados no caminho da vida, que estão sendo traídos, que estão sendo vilipendiados, que estão sendo escorraçados, que ainda há esperança para o teu ministério. Deus ainda vai levantar pessoas para te ajudar. Por favor, isso não é doutrina. Mas eu queria que você, de máscara mesmo, soprasse sobre o teu irmão e diga assim: recebe o entusiasmo de Deus. Recebe o entusiasmo. Recebe entusiasmo. Deus dentro de você. Recebe o Espírito de Deus em você, revirando o baú das suas emoções, revirando o teu ministério, dizendo: ainda existe uma chamada aí, ainda existe uma chama aí, ainda existe uma mensagem para ser pregada aí. Geazi não tem poder para destruir o que Deus construiu na tua vida. Que legado de Deus para a vida da gente. Neres, deixa embora. Deixa embora. Eu vou repetir: deixa embora. Não visita, deixa embora. Você não está perdendo, Deus está te livrando. Deixa embora. Vem, Marcelão. Deixa embora. Eu vou dizer novamente: deixa embora.
e você que já não está pensando como teu líder pensa, já não está falando a mesma linguagem, por favor, ore para Deus mudar isso. Se Deus não mudar, pega a tua carta e vai congregar em outro lugar, mas não fique debaixo de demanda de maldição. Vai embora você, deixa embora quem tem que ir, mas não perca a unção de Deus sobre a tua vida. Fica de pé, por favor. Existe um lugar acompanhando teu coração. Bota a mão no seu coração, Marcelo, vem cá. Tua presença. Existe um lugar onde orgulho. Existe um lugar onde o orgulho não vai seduzir. Pulou, né, quase? Ama os aplausos, não podem me. Aonde, gente? Em tua presença. Em tua presença. Pode dizer isso? Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Tu és meu prazer. Eu não troco as palmas pelo glória a Deus, mas se você desejar aplaudir o Senhor, aplauda. Mistura com glória a Deus. É o Senhor, não ao pregador, não ao pastor, mas a Deus. A Deus a gente aplaude acima da nossa cabeça. O homem é assim, para Deus mais alto. Mistura com glória a Deus, com aleluia. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.